Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Estamos fazendo novamente um vídeo que vai dar continuidade a outros vídeos sobre criacionismo bíblico, que é um posicionamento científico, mas que infelizmente é não aceito na academia ó, oficialmente, no meio científico. O que se aceita é a teoria da evolução como explicação para a origem e desenvolvimento de todos os seres vivos, inclusive seres humanos e assim por diante. Mas neste vídeo de cunho criacionista, que também tem diversas evidências, não vamos ver todas, mas vamos ver as principais, através de relatos, fotos, imagens, palavras hebraicas e antigas, culturas e civilizações que permitem concluir que a Terra não tem milhões de anos, bilhões de anos, que os dinossauros tiveram com os seres humanos, certo? E que a teoria da evolução é um grande engano científico. Vamos ver algumas coisas interessantes, tá certo? Fortes evidências que não podem ser negadas. Então, convido vocês a ver o nosso texto base, que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, infelizmente, a verdade em muitas comunidades, não só científica, mas também religiosa, tem suprimido, negado, evitado a verdade em prol da mentira, do engano, da impiedade. Mas neste vídeo também iremos fazer não só um estudo, mas uma reflexão. O que você, ou seja, o que você vai fazer depois que ouviu este pequeno estudo sobre a Bíblia e os dinossauros, certo? Convido você a estar conosco. E se você é inscrito no nosso canal, deixe seu like, uma sugestão. E se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe este vídeo, deixe um comentário, ativa as notificações que é no sininho, tá certo? E fica aí conosco sempre para receber as notificações e assim ter, assim que fizermos novos vídeos, você receber e estar por dentro dos assuntos, tá certo? Pois abordando uma gama de assuntos relacionados ao mundo atual e ao mundo bíblico. Enfim, então, esta é a introdução que vai dar início à grande questão: fatos sobre os dinossauros que detonam a teoria da evolução. Então, será que os dinossauros existiram? Será? Quais as evidências que provam que os dinossauros estiveram com os seres humanos? Quais? Infelizmente, algumas pessoas não querem saber sobre esse assunto, pois para elas não importam, mas acreditamos que é de suma importância a gente entender este assunto, pois tem base bíblica. Vamos começar em Jó, por exemplo. Eu vou abrir aqui um PDF para vocês verem, tá certo? E ficarem por dentro do que nós vamos explicar. Bem, nesse PDF, primeiramente vamos explicar o termo dinossauro, o que significa, para vocês pegarem a questão. Então, este vídeo, certo, vai ser uma refutação, vai apresentar fatos que detonam a falsa teoria da evolução, ou a falsa explicação sobre a origem da vida. Porque existem diversas explicações. A mais aceita, que infelizmente é falsa, é a teoria da evolução. A princípio, a teoria da evolução é a mais aceita nas universidades e faculdades por todo o mundo, que visa explicar e interpretar a origem e desenvolvimento de todos os seres vivos. Isso se chama teoria da evolução. Obviamente que o darwinismo original ganhou novos emblemas, novos designs, novos arranjos sofisticados que não passa, no fundo, daquela velha teoria furada de Charles Darwin, que foi
aceita como verdade na comunidade científica, mas infelizmente veremos, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, que isso passa de um grande engano, ensinado até hoje nas escolas. Então, segundo essa teoria, a teoria da evolução, é impossível que seres humanos e dinossauros tenham existido no mesmo período geológico, no mesmo tempo, na mesma época, certo? É impossível, pois as camadas geológicas são uma em relação à outra, separadas por um longo período de tempo, eras geológicas distantes umas das outras. Até porque, para permitir a suposta evolução dos seres vivos. Para negar que os homens e os dinossauros tenham existido na mesma época, a teoria da evolução diz o seguinte: primeiro, os dinossauros existiram ou foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Então a Terra tem cerca de 5 bilhões de anos. Então a Terra tem que ser velha para acomodar esses dados mentirosos, por mais que tente convencer, mas são dados mentirosos da teoria da evolução. Segundo, o que a teoria da evolução diz: os fósseis dos dinossauros são encontrados em camadas geológicas sem a existência humana. Ou seja, não tem uma pegada, nenhum vestígio de dinossauro e seres humanos juntas. Não existe isso na teoria da evolução. E se existe, com certeza eles estão destruindo, apagando, evitando que o público venha conhecer os fatos criacionistas. Então, neste vídeo, vamos mostrar, através de várias evidências, tá, de que as afirmações da teoria da evolução está errada, equivocada, e que passa apenas de um ateísmo disfarçado de ciência. Bem, mas para isso tudo fazer sentido, é preciso perguntar o seguinte: quais os fatos? Quais as evidências? Bem, iremos apresentar. A princípio, a palavra dinossauro foi inventada por Richard Owen. Ele nasceu em 1804 e morreu em 1892. Mas antes desse conceito, que foi criado por Richard Owen no ano de 1800, ganhar status acadêmico e científico, os antigos povos, antes de Richard Owen inventar essa palavra, povos antigos, antes dele, certo? Entenda? Antes dele, e civilizações e a própria Bíblia falavam destes animais com outras palavras. Então, povos antigos falavam dos dinossauros, que é um termo mais científico, mais acadêmico, mas os povos antigos falavam dos dinossauros com outras palavras no seu mundo, na sua época, no seu vocabulário. Certo? Essa é a primeira parte que você pode dar uma pausa e friamente fazer uma anotação e depois voltar, tá certo? Nós iremos voltar e explicar a questão do PDF, tá certo? Aguardo só um minuto aí. Então, vamos agora mostrar a vocês a primeira evidência que vai se basear primeiramente na Bíblia, né? Porque a Bíblia é a verdade, somente a verdade liberta o homem e santifica. Em Jó, tá certo? Você pode abrir essa Bíblia em Jó, capítulo 40, você pode ver aí, ó, 40 até o versículo 24, capítulo 40, versículo 15, até o versículo 24, e Jó 41, versículos 1 ao versículo 34. Temos esse texto no vídeo, certo? Quando você quiser abrir sua Bíblia, você faz a leitura da Bíblia, tá certo? Desses versículos. E você vai anotar algumas características que, se você pegar, a gente usa muito esse método aqui no nosso vídeo. Você pega uma verdade, por exemplo, a Bíblia, a verdade, e compara com outras religiões. E vê que nenhuma religião do mundo se compara com a Bíblia. Portanto, a Bíblia, nesse primeiro princípio, já refuta as demais religiões. Do mesmo modo, esse dado aqui. Você vê o texto, depois você vai ver algumas características que vão mostrar a você qual é o animal que Jó está mencionando. Nós temos
aqui nesse PDF temos pelo menos 2 exemplos. Eu diria que poderia existir pelo menos 4 exemplos. Crocodilo, jacaré, hipopótamo, elefante e dinossauro. Qual desses animais corresponde à descrição ou às características que Jó, capítulo 40 e o capítulo 41 também vai mencionar? Essa é uma pergunta básica, simples, sem muita confusão, né? Então, primeira característica, come capim como boi. Até o verso 35. Vários dinossauros eram herbívoros. Ponto B. É extremamente forte. A sua força vem dos seus lombos. Verso 16. Sua cauda é como cedro. Olha aí. Qual desses animais a sua cauda é como cedro? Qual deles seria? Bem, a próxima característica ocupa o primeiro lugar nas obras de Deus. Isto é o mais poderoso de todos os animais vivos. Hoje nós conhecemos que é um leão, né? Ou outro animal que é poderoso na savana, na selva. Mas no passado não era esse o animal. Tá entendendo o ponto-chave da questão? Pois bem, o próximo ponto é tão poderoso que ninguém pode capturá-lo, nem prendê-lo em armadilhas, nem enganchá-lo por meio do nariz. Ou seja, então ele seria um animal grande, monstruoso, com sua musculatura rígida, forte, certo? Uma anatomia totalmente diferente desses animais que poderiam ser traduzidos para o nosso português, para o nosso idioma, mas não são. Então, o único animal, a princípio, tá certo, que Jó pode estar mencionando é o dinossauro. Como vocês podem ver, comparar um com o outro, tá certo? Aí também destaque-se também a declaração do verso 18, que diz que os seus ossos são como tubos de bronze e sua ossada é como barro de ferro, exatamente como as ossadas dos branquiossauros. Aí embaixo temos mais um esqueleto, uma ilustração, tá certo? Esse é o capítulo 40. O capítulo 41 de Jó, versículos 1 até o versículo de número 34, também temos algumas características que é importante citar. Primeiro, também não pode ser preso com uma corda nem com gancho. Segundo ponto, não pode ser transformado em bichinho de estimação. Terceiro ponto, ninguém é capaz de captá-lo. Quarto ponto, ninguém consegue lutar com ele. É impossível vencê-lo. Quinto ponto, só vê-lo já é assustador. Ninguém é corajoso o suficiente para despertá-lo. Próximo ponto, tem dentes terríveis. Suas costas têm algo semelhante à fileira de escudos firmemente unidos. Seus olhos são como raios. Das suas narinas sai fumaça. E da sua boca, chamas. Veja aí o quanto esse animal é terrível. Diz assim, outra característica, outro ponto. Possui uma força aterrorizante em seu pescoço. Seu peito também é duro como a pedra. Todos os poderosos da terra fogem de medo e se apavoram diante dele. Nem espada, nem lança, nem flecha tem qualquer efeito sobre ele. As flechas e as pedras atiradas contra ele não fazem nada. Nada na terra se compara a ele. Reina sobre toda a criação. Então, essa imagem aqui vocês estão vendo, tá certo? É interessante, por quê? Porque mostra realmente qual seria esse animal em Jó. Tá vendo aqui essa imagem? Olha que interessante. Deixa eu, próxima imagem, próximo PDF. Próxima imagem aqui, então. Então, é interessante aqui. Os que dizem que a descrição desses animais poderiam ser hipopótamo, crocodilo, elefante, tá certo? Infelizmente, não se baseia num dado original, tá certo? Ou seja,
Mesmo que esses animais sejam traduzidos da palavra behemoth, não consegue explicar de que maneira que pode ter uma cauda como um cedro. Então, aqui um exemplo. Esse hipopótamo tem uma cauda igual ao cedro, que é uma árvore muito grande? Não. Um sinônimo de firmeza e força é o cedro, uma árvore forte. A cauda do hipopótamo não passa de 20 centímetros, além de ser muito fina. É exatamente o contrário da descrição bíblica de Behemoth, que tem uma cauda grande, de impor respeito. O branquiosauro e o diplodocus, em contraste, tinham caudas enormes que poderiam facilmente ser comparadas ao cedro. Veja que nem hipopótamo, nem elefante, nenhum outro animal do nosso mundo atualmente é uma descrição boa para Behemoth. Aí vai explicando aqui então. Chegando na palavra hebraica, Behemoth, nós podemos encontrar também algumas definições e algumas explicações. Behemoth, talvez um dinossauro extinto, em primeiro lugar. Segundo, diplodocus ou brachiosauro, o significado exato é desconhecido. Alguns traduzem como elefante ou hipopótamo, mas com base na descrição contida em Jó, capítulo 40, verso 15 a 16, isso evidentemente é um absurdo, não existe, tá certo? Então, o único animal que estamos vendo é um dinossauro que se assemelha ao termo e as características de Behemoth. Esse é o capítulo 40 de Jó. No capítulo 41 aparece o Leviatã, a palavra hebraica é Leviatã. O Leviatã era um monstro, um animal gigante, grande, forte, marinho, dragão. Abre aspas. Outras culturas vão utilizar o nome Behemoth para demônios, manifestações demoníacas, mas nesse caso nós estamos vivendo aqui apenas no sentido do reino animal, na sua palavra mais básica. Um grande animal aquático, talvez um dinossauro extinto, plesiosauro, o significado exato é desconhecido também. Alguns acreditam que seja uma espécie de crocodilo, mas a partir da descrição de Jó, capítulo 41, versículo 1 ao 34, isso evidentemente é um absurdo. Parece ser um animal grande e que de alguma forma espere fogo, assim como besouro bombadeiro tem um mecanismo que produz explosão. Assim, o grande dragão do mar pode ter tido um mecanismo de produzir explosão, tomando assim, tornando assim um verdadeiro dragão que espelha fogo. Então, Jó descreve um branquiosauro no caso do Behemoth e um plesiosauro no caso do Leviatã. Então, essa é a segunda parte do vídeo. Você dá uma pausa, anota aí o que você está entendendo, as suas dúvidas. Tá certo? Nós vamos fazer nesse método para a gente não correr tanto e não compreender muito. Tá certo? Aguardar um minutinho que nós já vamos voltar na gravação aqui do vídeo. Então, nessa outra parte, nós estamos observando que algumas ilustrações, algumas pequenas evidências que encontramos no texto hebraico, no texto do Antigo Testamento. E por meio desses exemplos, podemos dizer que Leviatã ou Behemoth é um dinossauro. Você observa que Behemoth vivia na terra e o Leviatã vivia no mar. Qualquer outro animal que não seja um dinossauro vai ser contrário às características mencionadas no livro de Jó. Não foi por mim, tá certo? Nem pela cosmovisão criacionista, mas pelo livro de Jó, já que até aqui apresentamos essas primeiras evidências. Portanto, Behemoth seria um branquiosauro e o Leviatã um possível plesiosauro, tá certo? Essa primeira evidência. A segunda evidência era externa, era extra-bíblica. Tá certo? Ela se encontra nas culturas, nos povos, em artefatos, em, em objetos, em cerâmicas, em pinturas de cavernas, em relatos de povos até mesmo atuais. No ano 2000, temos até relatos de tribos na África
que relatam terem visto animais que se assemelham e que é, de fato, dinossauro. Bem, se isso é verdade ou não, o fato é que existem relatos que as pessoas têm ocultados sobre esses animais. Bem, a segunda evidência é a seguinte: as histórias de dragões, no decorrer da história, não eram mitos, tá certo? Não eram mitos, mas se tornaram mitos. Então, deixa eu me organizar aqui. Então, a história de dragões pode ser vista desde a antiga Suméria, no ano 3000 a.C., e está relatada no conto de Gilgamesh. Na Babilônia, vemos relatos de dragões. Alexandre o grande conquistador do Império Grego, foi um dia na Índia e encontrou vários répteis gigantes que os indianos guardavam nas cavernas. E, segundo a história, havia um réptil tão grande, com cerca de 33 metros de altura, que esse réptil causava medo ao Império, ao exército de Alexandre o Grande. Bem, na China também se disse que os chineses criavam dragões. Os países escandinavos também relatam histórias de dragões e de criaturas enormes, gigantes. A história do famoso São Jorge, por exemplo, que matou um dragão. Os artistas medievais renascentistas desenhavam dragões em um escritor irlandês do século X registrou um encontro com uma grande fera que se parece com um estegossauro. Na França existe um relato de um animal que parece com um triceraptor, tá certo? Um triceraptor. No século XVI, já próximo da época da Reforma Protestante, um livro falava de animais de grandes e vivos. Um cientista chamado Ulisses Aldovadus encontrou um desses répteis. Sua descrição desse encontro se parece com um pequeno Tanitropalceus. Tá? É um nome complicado, né? Tanistropalceus. É um dinossauro. Durante século, o povo Daruk, povo Daruk, falava sobre um réptil gigante e que possivelmente era um plesiosauro, segundo os relatos das características que esses povos mencionavam, e que estavam vivos na ocasião. Na Austrália, répteis enormes viviam no pântano e se alimentavam de plantas, e por meio destes relatos, o animal seria um sauropodes. Então, nessa imagem que você vê aqui no vídeo, é justamente o desenho que foi feito através dos relatos desse povo, dessa comunidade chamada Daruk, tá? Falou sobre um réptil gigante chamado de Miheura, tá certo? Então, na Austrália, tá certo? Aí seria o animal, que é justamente um dinossauro. Pois bem, muitos desses relatos afirmavam que esses animais estavam vivos. Na Austrália, répteis enormes viviam no pântano e se alimentavam de plantas. Por meio destes relatos, o animal seria um sauropodes. Tá? É o que você vê aí no vídeo, a imagem de um sauropodes, ou um conjunto de sauropodes. Tá vendo aqui? Tá certo? Aí tem outros dados que esse PDF aqui apresenta, mas estamos resumindo, estamos citando os principais fatos, evidências desses animais no decorrer da história. Então, já em 1870, o inglês Alfred Smith chegou à costa oeste da África e observou um estranho animal. O Dr. Roy, professor de bioquímica, depois de ver as afirmações, disse que Alfred viu um pequeno dinossauro que sobreviveu. Temos aqui novamente um outro exemplo, tá certo? Esse mesmo exemplo aqui de povos, né, nativos que falavam de animais que se assemelham muito aos dinossauros. Então, são evidências fortes e contundentes da existência dele em diversas culturas
que vocês podem verificar aí. Bem, no século XXI, no nosso século, na África, no Congo, há relatos de um animal que os nativos chamam de Mokere Bembe, um possível dinossauro chamado de Diplodocus. Então é justamente esse que você está vendo aí. Então, esses nativos aqui do Congo vão citar animais que estavam vivos, ou estavam, né? E esses pesquisadores vão, esse animal é um diplodocus, olha aí. Então, mais adiante aqui, nós vamos poder ver aqui agora, é o seguinte. Em 7 de julho de 1883, a revista científica Scientific American publicou um artigo Saurio boliviano, réptil de mais de 12 metros, certo? Abatido em floresta tropical. A revista afirmou que a criatura morreu depois de ser alvejado por diversos tiros. O que vimos são evidências em todo o globo terrestre sobre diversas civilizações que viram e descreveram sobre o dinossauro. Até Heródoto, que esteve no Egito, relata que viu um animal voador que hoje se chama Anforico. A tribo Sioux relata este conhecido hoje como Pteranodon, tá certo? Pteranodon. Deixa eu passar aqui mais adiante. Então, justamente são a parte dos répteis voadores, né? Vamos aqui, ó. Um Ranforico. Foi justamente esse que Heródoto viu na época dele. Então, temos uma tribo Sioux que supostamente viu aí um Pteranodon, certo? Um nome complicado, né? Esse aqui que vocês estão vendo. Essa tribo, essa comunidade viu este animal vivo e voando. Aí eu vou dizer para vocês, depois desse vídeo, tirem suas conclusões, tá certo? Eu não vou interpretar. Eu faço um papel qual? De mostrar os fatos. E quando eu interpreto, eu digo, aqui é minha interpretação. Aqui é o que eu acredito. Aqui é o que eu acho. Ou aquilo que eu tenho certeza. Mas eles são fatos, realmente documentados, tá? Que no mínimo podem te fazer, obrigar a pensar um pouco sobre a idade da Terra, a origem da vida, a teoria da evolução é falsa, o criacionismo, o que é isso, eu preciso estudar, e assim por diante. Uma reflexão. Então, nós temos aí, tribos da América relatam pássaros trovão. Em 1649, foi visto um réptil voador próximo ao Monte Pilatos, na Suíça. Em 1290, Marco Polo visitou a ilha de Madagascar e os habitantes diziam que existiam pássaros gigantes, certo? Então, fotos, desenhos e pegadas humanas e esculturas de dinossauro ainda podem ser boas fontes de evidências para refutar a teoria da evolução e comprovar que esses animais existiram, possivelmente próximo da nossa época, e a Terra não é de bilhões de anos, como afirma a teoria da evolução, e que somente o criacionismo bíblico, ou no mínimo o design científico, tem condições de explicar dados do ponto de vista não só religioso, mas científico. Em 1925, aconteceu a descoberta de um plesiosauro. Em 1977, uma embarcação pegou a carcaça de um plesiosauro. Então, aí você segura aí essa parte, escreve, anota, tudo que a gente já mencionou, descansamente. Nós vamos voltar para finalizar este vídeo e trazer aí a reflexão para você, tá certo? Agora um momentinho. Então, eu estou dando essa pequena pausa porque meu programa de vídeo está dando um erro. Porque eu fazia o seguinte, eu fazia um vídeo de uma vez só, mas quando eu ia botar no YouTube, na página no Facebook, ele vinha cortado, ele vinha faltando o restante. Aí eu estou reduzindo o tempo
dando uma pausa e retomando. Por isso que tem essa situação, essa dificuldade técnica que eu tenho, né? Então, quem puder depois dar uma opinião, corrigir alguma coisa, ou sugerir algo sobre isso, essa parte técnica, para melhorar a comunicação e o vídeo, eu vou agradecer muito. Espero também que vocês entendam. Então, nesse vídeo, essa é a última parte que nós vamos finalizar, tá certo? Temos aqui uma imagem justamente ilustrando uma tribo diante de animais gigantes, voadores, que se trata de um dinossauro. Para finalizar, eu ainda quero mostrar aqui a vocês algumas fotos de caçadores que capturaram um suposto animal no século XIX, de um animal voador que se trata de um dinossauro. Então temos essa imagem, essa foto deles capturando, tá certo? Temos aí. E depois eu quero mostrar aqui algumas pinturas de cavernas de tribos, povos, civilizações que relatam terem visto animais que não tem no mundo atual, né? No nosso mundo presente, algo semelhante a isso. E sim, há características idênticas ao dinossauro. Obviamente eles usaram outras palavras para explicar esses animais, como nós vimos anteriormente neste vídeo. Então, mais adiante, temos também aqui, ó, a arte antiga mostra que que um homem era familiar com os dinossauros por um longo período de tempo. Olha aí, tá vendo? As imagens, temos aí, ó, são algumas coisas encontradas em cavernas, certo? Em ruínas. Temos aqui em pedra, pinturas em pedra de um triceraptor. Impossível, né? Alguém desenhar numa pedra um dinossauro que não existiu na época deles. É impossível, tá certo? Olha aí, todo, né? Outra imagem. Isso é interessante. Próxima imagem aqui, ó. Pedras com tiranossauro. Olha aí outra imagem aqui, ó. Vários dinossauros diferentes. Você observa aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui. Se não der erro. Olha. Vocês estão vendo. Vários dinossauros diferentes aqui, ó. Nessa mesma pedra. Tá vendo? Olha aí, quantos dinossauros. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Cerca de 5 dinossauros diferentes nessa pedra. Nós podemos pelo menos ver, né? Certo? Então, vamos ver aqui mais algumas ideias. Então, também mais informações aqui, ó. Mais informações. Desenhos antigos nas cavernas de Thompson, Utah, Estados Unidos, mostram claramente um pteranodonte. Olha aí, que coisa fantástica, tá vendo? As culturas, civilizações. Esta é uma outra imagem de dinossauro encontrado nas cavernas de Utah. Note que há um desenho de um homem perto do local. Tá vendo? Vocês podem ver isso aí. Tá vendo? Olha aí. Mais algumas fotos. Depois nós temos aqui desenhos também, tá certo? Mostrando aí homens junto com animais. Olha aí. Então, o PDF traz um bocado de informação, tá certo? Muita informação. Aqui na Índia, certo? Imagens de desenho de um animal colocado em uma rocha, né? Aí, ó, uma pedra e um templo. Tá vendo aí, ó? Interessante. Olha, vou mostrar aqui mais uma coisa para vocês. São evidências que nos ajudam a compreender. Outras evidências que são artefatos, tá certo? Descobertos e encontrados em muitos locais sobre que os povos vinham e presenciavam, estavam com os dinossauros também. Eles fizeram estátuas
temos aqui uma coleção, essa próxima imagem é uma coleção que está no Museu Nacional de Antropologia, tá certo? Até o diretor de arqueologia do Museu Nacional de Arqueologia da Cidade do México, entre os anos 1954 e 1956, admitiu que a descoberta eram verdadeiras. Olha aí, mais informações. Então, são imagens que as culturas dos povos transmitem, né? Olha, cada coisa interessante, né? Então, para vocês verem, isso de fato vai detonar a teoria da evolução. Então, são coisas para a gente pelo menos refletir um pouco, né? Mais algumas imagens para você ver. Olha aí, quantas imagens nós temos. Muita imagem. Olha que coisa interessante. Toda a anatomia de dinossauro, não é isso? Olha, isso é fantástico. Fotos, mais fotos. Tá vendo? Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa interessante. A questão de informações, tá certo? Da parte do sangue, de ossos, de tecidos que encontrados. Mas aqui é interessante isso aqui. Ó. Outro caso extraordinário foi a descoberta da cabeça de um plesiosauro na Baía de Monterey, Califórnia, em 1925. Impossível isso acontecer. Impossível. Impossível. Se você pega a teoria da evolução e vê esses fatos, é impossível. A teoria da evolução, no mínimo, está certa. Tá vendo aí? Isso são provas. Não tem como negar isso. Estou na descrição. Certo? Aqui outra. Em 1977, uma embarcação da costa da Nova Zelândia encontra, captura uma carcaça de um plesiosauro. Olha aí as fotos. Se não tivesse foto, seria apenas conversa de pescador, né? Olha aí. Vou ampliar uma pouco para vocês aqui. Tá vendo? Segundo a história, apenas parte da cabeça da carcaça foi retirada antes de ser devolvida ao mar. O formato da carcaça em si indica claramente um plesiosauro. Alguns cientistas evolucionistas alegam que se trata apenas de um tubarão-baleia. Para definir essa questão, o que restou da carcaça foi entregue ao biólogo Yano, que examinou em laboratório e chegou às seguintes características fundamentais: cobertura de fortes fibras dérmicas, tecidos de tipo adiposo, músculo vermelho, cheiro de mamífero, cabeça dura, narinas de frente de crânio, quatro nadadeiras, apêndices sexuais, análise química de fibra, córneas coletadas. Aí temos aqui esse dado. Pelas características extraídas das análises laboratoriais, chegou-se à conclusão de que este animal não era um tubarão-baleia. Deixa eu ampliar aqui para vocês, tá? Aí, eu acho que é melhor, né? Não é um tubarão-baleia. E que ele tem, de fato, as mesmas características de um plesiosauro. Olha aí. Que é um selo do Japão, né? Então, isso é fantástico. E, para encerrar, aqui as pegadas de seres humanos com dinossauros são encontradas a todo instante, mas é, escondidas, negadas e criando-se outras interpretações sobre esse fato. O fato é que existiu pegadas humanas junto com dinossauros em rochas, em camadas geológicas. Olha aí. Tudo isso a gente está mostrando aqui a vocês, para vocês verem. Então, deixa eu mostrar aqui
a imagem que para mim foi de vital importância para este vídeo. Justamente essa imagem aqui, ó. E na verdade é outra imagem que vai trabalhar pegadas humanas e de dinossauros encontrados nas proximidades do rio Porus, Texas, Estados Unidos. Veja aí, temos 3 fotos mostrando dinossauros e humanos ao mesmo tempo aí, né? Na mesma época, no mesmo período. Para encerrar este vídeo, eu agradeço a sua atenção, a sua preocupação em estudar esse tema, e eu peço a você que compartilhe os nossos vídeos, tá certo? Com mais pessoas, se inscreva, tá? E para finalizar, deixa eu botar aqui, cadê? Senão eu vou fechar aqui essa tela. Vou fazer assim, o seguinte. E para finalizar, deixa eu ver aqui, deixa eu ampliar. Finalizar, quero trazer aqui no livro O Habitat Humano, do professor Herbert Tardo de Campos, Paraíso Ausente, um estudo em antropologia bíblica, aqui na página de número, deixa eu colocar aqui direitinho, de número 204, tá certo? Que diz o seguinte: no Texas, um paleontólogo descobriu pegadas humanas dentro das pistas de dinossauro. Assim, o que fez esse imparcial buscador da verdade, quando encontrou evidência de dinossauros coexistindo com seres humanos? Uma pergunta, tá certo? Ele começou a destruir as pegadas. Isto é supressão da verdade. E está acontecendo o tempo todo. Os homens, pela experiência de estudo sério, acabam descobrindo verdades sobre Deus. Mas são verdades de que eles não gostam. Então, o que fazem? Suprimem as verdades das provas físicas e apagam voluntariamente da sua mente aquilo que descobrem, para não se verem em dificuldades com suas próprias pressuposições contra Deus. Traduzindo, isso significa o quê? Que provamos, pelo menos evidenciamos, que os dinossauros estiveram com os seres humanos e que, por meio disso, a Terra não é antiga, a Terra é jovem, recente, a explicação criacionista é mais viável, verificável, mas as evidências, todas essas evidências são apagadas, são deletadas da mente de homens corruptos. Do mesmo modo, é no nível religioso. Sendo no nível científico, indo para o nível religioso, muitas comunidades sectárias negam, por exemplo, a verdade da Trindade. É a mesma coisa, você encontra na história uma pegada, né, junto com outra pegada, a Trindade junto com as argumentações, aquilo que a pessoa faz. Nega, esconde, apaga, entendeu? Não se importa mais com a verdade. Não adianta. Então, como você, eu faço muito isso. Uma pessoa tem uma informação, aí vamos ver se essa informação é correta. Consultamos dicionários, consultamos evidências, criamos uma metodologia. Um cientista trabalha com metodologia, não trabalha com achismo. Aí ele cria, estabelece um parâmetro, daí ele conclui. Mas o fideísta, a pessoa que só quer fé, ou um deísta, é uma pessoa que jamais será alcançada por verdade nenhuma, porque ele próprio suprime a verdade, é contra a verdade, e estabelece no lugar da verdade um engano, uma mentira, um sofisma, pressuposições. E assim é nesse sentido. Por fim, o que você vai fazer depois deste vídeo? Você vai acreditar nas escrituras? Vai duvidar das escrituras? Vai negar as escrituras? Ou vai ser contra as escrituras? Ou, ao contrário, vai confessar que a palavra de Deus é a verdade, o caminho e a vida. Então eu agradeço a vocês aí. E se você gostou desse vídeo, novamente se inscreva, compartilhe e fique aí conosco, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tá bom? Até mais.